essa questão aí do Pelaipe, ele recebeu sim uma proposta do Grêmio. Eu acho até que deve ser uma proposta muito boa financeiramente falando. A família de lá, né? Ele comunicou aos donos do Cruzeiro aí, ao Pedro Lourenço, ao Pedro Júnior, sobre essa proposta. Ele não quis bater o martelo neste momento, porque está focado aí nessa reta final, né? Tem principalmente a semifinal de Copa do Brasil. O cenário hoje aponta para uma saída no final da temporada. Então, vamos aguardar, né? Mas muita gente fala sobre o papel do Pelaipe. Eu acho que o Pelaipe foi importante aí nessa condução ali de vestiário, muita vivência, né? Muita bagagem. Por exemplo, o Joaquim Pinto destacou naquele Cruzeiro Cast lá que eles estavam desistindo do Ney Sevilla Real, e aí o Pelaipe falou, não, deixa eu tentar aí, e conduziu o negócio, e saiu a contratação, e é uma peça importante aí, repito, pela trajetória no futebol, né? O que eu vejo hoje no Cruzeiro, e que é importante a gente debater, é que desde a chegada do Leonardo Jardim, depois a vinda do Joaquim Pinto, né, o chefe aí do Scout, o Cruzeiro hoje ele tem mais processos. O que significa isso? Que você, com esses processos, tende a depender menos de pessoas e mais de uma metodologia, né? De métodos para conduzir um departamento de futebol. Então, mesmo se sair o Pelaipe, eu acho mais provável que ele saia do que ele fique, né? Não sei que ele mude aí nos próximos dias, veja algumas coisas, mas o Cruzeiro tem hoje um departamento de futebol mais profissional, né? Que, nossa, se sair uma peça, se sair esse... Claro que tendo o Leonardo Jardim e o Joaquim Pinto, né? Isso vem sendo conduzido. Não dá para também... Ah, não, pode sair o Leonardo Jardim hoje? Ainda não estamos nesse nível, né? Ah, pode sair o Joaquim Pinto? Ainda também não estamos nesse nível, mas o Cruzeiro caminha para ter um departamento de futebol mais sólido, né? E o Pedro Júnior ali aprendendo, convivendo no dia a dia, né? O próprio Pedro também vem aprendendo, e ele sempre falou isso, né? O Pedro Lourenço, que vai aprendendo a cada dia a estar no futebol. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, do lado aí do Pelaipe, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem amarrada, hein? Porque aqui é estabilidade total. Não vejo o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, precisamos tirar o Paulo Pelaipe. Não vejo isso acontecendo o tempo que ele quiser ficar aí, véio. Que tiver saúde, estiver firme. Agora aí, para esse desafio aí, se ele for mesmo, tem que ser um capilé legal, viu, Arthur? Porque no Grêmio lá, no Inter também, né? Futebol do Sul tem acontecido tanta coisa que é maluquice. É complicado por lá. Mas, Caio, Amanda, Pedro, o que vocês pensam sobre uma possível saída do Pelaipe que pode acontecer? E se vocês têm algum nome assim que vocês pensam, gostaria que esse cara fosse diretor de futebol do Cruzeiro, trabalhasse no Cruzeiro, o nome que vocês gostariam, né? Arthur, então, eu acho que o principal ponto foi levantado pelo Samuca. O planejamento do Cruzeiro para 2026, tendo o Pelaipe ou não vai mudar a sua rota, né? Isso é muito importante. Então, o Cruzeiro não depende da presença do Pelaipe para com que, por exemplo, contratações almejadas sejam feitas, para que um perfil de elenco seja definido para 2026. É claro que o ideal seria que ele permanecesse, porque é um cara já adaptado à estrutura do departamento de futebol do Cruzeiro e que já conseguiu mostrar a sua importância. Talvez, na prática, o Pelaipe seja mais um gerente de futebol do que propriamente um diretor, né? Porque é aquele cara que trabalha no dia a dia, com jogadores, no vestiário e tudo mais, o que é algo importante para qualquer clube, ainda mais hoje em dia, né? A gente sabe que o ambiente precisa ser bem controlado, e com toda a experiência que o Pelaipe tem, inclusive em clubes grandes, ele agrega ao Cruzeiro. Agora, se ele vier a deixar realmente o Cruzeiro para ir ao Grêmio, que inclusive até, para mim, voltou a disputa pelo rebaixamento com a vitória do Santos, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer.
acho que é importante o Cruzeiro pensar em um outro nome. Aí tem que ver qual que é o melhor perfil, né? Acho que vai fazer mais sentido o Cruzeiro trazer alguém com, de fato, essa identidade mais forte de gerente de futebol do que propriamente um diretor, porque fica a impressão de que o Leonardo Jardim, ao lado do Joaquim Pinto, estão realmente tomando as rédeas na questão de planejamento para a próxima temporada, no departamento de futebol do Cruzeiro, que eu considero extremamente positivo. Então talvez seja até o caso de uma consulta aos próprios de quem possa se encaixar bem nessa estrutura, né? Talvez alguma indicação por parte deles, não necessariamente um português, pode ser que sim, mas alguém que eles conheçam e que possa estar incrementando. Mas é uma lacuna que vai ficar e que hoje eu não consigo imaginar um nome específico, até porque eu tenho uma certa dúvida se o Cruzeiro vai atrás de um diretor ou de um gerente, mas vendo hoje como as coisas funcionam no departamento de futebol do Cruzeiro, eu tenho uma preferência por alguém com esse perfil mais de gerente de futebol, que é o caso do Paulo Pelaipe. É claro que se fala muito de Tinga, já vi gente falando de Tinga, de Luizão, são caras até que têm um perfil legal, né? Pela identificação com o Cruzeiro, pelo fato também de terem muito respeito de pessoas do mundo da bola. Mas não sei se eles topariam esse desafio, né? O Samuel e o Caio falaram muito bem, né? Acho que hoje o Cruzeiro ele tem uma metodologia e acho que o trabalho do Pelaipe como diretor de futebol ele foi muito mais em situações pontuais como essa citada pelo próprio Joaquim Pinto do Ney Servídia Real, né? É muito mais esse cara de usar essa experiência que ele tem no futebol para gerir o grupo, para ter essa conversa com os atletas, para fazer esse meio de campo, né, entre atletas e diretoria. E aí acho que o Cruzeiro pode olhar para esse perfil. E aí a gente vai acabar talvez esbarrando no nome de muitos ex-atletas, que o Caio até citou alguns aí. Eu vi algumas pessoas também falando de diretores de futebol aí, como o Thiago Escuro. O Thiago Escuro está num momento da carreira dele que eu acho muito difícil que ele faça esse movimento de retornar ao futebol brasileiro. Mas eu acho que é meio difícil assim, pensar nessa situação de bate-pronto, qual nome você escolheria, porque tem que entender também se esse nome escolhido ele vai se adequar e vai querer trabalhar dentro dessa metodologia que o Cruzeiro tem hoje. E eu acho bem, bem legal a gente pensar no fato de que o Cruzeiro, enfim, está conseguindo colocar em funcionamento uma gestão que trabalhe dentro dessa com metodologia, né? Acho que foi até o Cadu aí do Fala Cruzeirense que falou nos comentários, né, sobre a questão da gestão do Ronaldo ter pensado em trabalhar dessa forma, mas eu acho que o Leonardo Jardim foi quem conseguiu chegar e colocar na cabeça do Pedro Lourenço que era capaz de trabalhar dessa maneira e de estabelecer uma metodologia, e aí ele tem também a chegada do Joaquim Pinto. Então acho que o principal ponto vai ser esse, identificar um profissional que tenha as competências para trabalhar dentro da metodologia do Cruzeiro e que aceite trabalhar dentro dessa metodologia. Mas acho que o Pelaipe não é aquela situação de nossa, estamos desesperados porque estamos perdendo o Pelaipe, mas eu acho que dentro dessa metodologia ele vinha fazendo um bom trabalho e tinha essa experiência que o Samuel citou muito bem, poderia ajudar, mas que seja feliz, né, no seu novo desafio, caso aceite mesmo ir para o Grêmio, e que o Cruzeiro acho que não tenha pressa, mas precisa ir de procurar aquele profissional que tenha as competências que vão ao encontro do que é a metodologia do Cruzeiro hoje. O Pelaipe, a gente sabe da grande experiência que ele tem no mundo do futebol. E aí, quando você acaba perdendo um profissional com essa capacidade, você também precisa se resguardar no sentido de ter novamente um outro profissional que tenha não só a capacidade para tudo isso, mas que tenha uma larga experiência também. Talvez isso seja um ponto muito forte do Pelaipe e que o Cruzeiro precisa encontrar em um outro profissional. É claro que o futebol tem um pouco disso, né? Em algum momento, quando você está principalmente em grande evidência, como é o caso do Cruzeiro, a gente veja que o mercado vai acabar sendo algo a ser esperado, né? Movimentos já esperados, assim como acontece com treinadores, acontecem também com os atletas.
Futebol, essas movimentações acabam muitas vezes surgindo em um momento que talvez a gente não esperasse, né? Acho que o mais importante é entender também o desejo do profissional e encerrar o ciclo se ele entender que nesse momento é isso que precisa ser feito. Desejar sucesso para ele, a ponto de pensar em um outro profissional com uma certa experiência. Hoje é difícil a gente apontar, né, os profissionais que estão disponíveis ou que o Cruzeiro vê que é possível fazer esse investimento. Eu vi muita gente na internet falando sobre o Marcelo Paz, que é o CEO hoje do Fortaleza. Eu vi também algumas matérias falando que o Marcelo Paz não fica no Fortaleza, independente do que vai acontecer com o Fortaleza, se vai ser rebaixado ou não. É um profissional que tem, sim, uma experiência, conseguiu feitos importantíssimos no cenário nacional e também conseguiu fortalecer essa equipe do Fortaleza. Me agrada, acho que por tudo que ele construiu ao longo de tantos anos à frente do Fortaleza, e acho que não dá para a gente recortar somente 2025 pelo que o Fortaleza está produzindo. Me agrada, não sei se seria também interesse do Cruzeiro e nem interesse do Marcelo Paz, que hoje está num cargo superior, por ser um CEO, né, da equipe do Fortaleza, mas vamos aguardar, torcer para que a gente possa encontrar aí no mercado um profissional de excelência e que vai também potencializar aquilo que o Cruzeiro já vem construindo.